a psicologia é um trabalho fantástico, mas como tu vê isso como empresário? Como é que tu transformou a tua paixão por curar as pessoas, né? Ou trabalhar com as pessoas, em um trabalho numa empresa rentável? Porque essa é a finalidade de todo mundo. Bem, eu acho que há um aspecto bem interessante de ser analisado, em especial nos últimos 5 anos. A pandemia, ela fez um aceleramento na questão digital, no mundo digital, mas essa mesma aceleração aconteceu na questão da saúde mental. Então, se quebraram muitos paradigmas na questão da necessidade do atendimento. Entendi. Né? Então, o que eu consegui realizar nesse processo é tentar buscar técnicas, conhecimentos que dessem uma resposta, no meu ponto de vista, mais efetivas, mais rápidas, com comprovação científica para parte dos meus pacientes. Então, isso foi o que eu consegui buscar para dar uma resposta. E daí atender com ética, horário marcado, precificação que eu considero próxima ao que o CRP indica para que seja cobrado. E a questão também de aspectos de técnicas diferenciadas para a região. Técnicas novas, por exemplo, com a questão da neuromodulação. Esse foi um diferencial, né? Eu tentei diferenciar, não tentei trazer as mesmas questões que outros profissionais estavam trabalhando regionalmente. Entendi. Bastante complexo, até porque é uma área muito difícil de se lidar como uma empresa específica, né? Sim. Para trabalhar isso como uma empresa, você teve que distanciar a gestão do teu atendimento. Como é que foi isso para ti? É um desafio trabalhar a tua parte de gestão? Com certeza, ainda é um desafio, né? Eu costumo colocar que eu sou um ótimo profissional nessa questão de atendimento. Como gestor, né, eu precisei, né, terceirizar. E eu acho que essa é uma das questões muito importantes, assim, observar aonde está a tua grande habilidade e otimizar aquela grande habilidade. E o resto você terceiriza. Então, inicialmente eu fazia o meu marketing. Não consigo. Terceirizo o marketing. Isso. Administração, até determinado tempo eu conseguia fazer. A partir de um tempo não consigo mais realizar. Terceirizei. Então, essa terceirização vem desses processos que eles te custam caro. O que é caro? Caro é o que te tira muito tempo e te dá pouco retorno. Isso é caro. Isso. Isso é caro para mim. Para mim é caro fazer administração. Eu não gosto e, digamos assim, me toma um tempão danado. Alguém que conheça faz aquilo ali em 10 minutos. Eu demoro 3 horas. E aí a tua hora é muito mais muito cara mais rentável do que eu vou... Exato, do que você tem para fazer, né? Realmente, assim, eu trabalho com muitos empresários e muitos tendem a querer ser eu empresa, né? Todos fazer tudo dentro da empresa. Eu cuido do meu marketing, eu sei fazer as coisas de Instagram, Google, eu cuido da contratação, eu cuido do lidar com as pessoas, eu cuido do financeiro. Aí chega de noite, eu lanço as minhas notas. Isso não funciona. Você realmente tem que... Sabe para que isso funciona? Para gerar burnout. Para gerar burnout, exatamente. Eu tenho clientes para os quais eu já disse, né? Mais de um, inclusive. Escolhe aquilo que tu mais gosta. Tu gosta de estar na produção do teu produto? Então esteja na produção, esteja presente lá. Não meia boca em cada pedacinho. Porque isso não gera... uma efetividade de resultado para a empresa. Então, se você precisa terceirizar, como tu falasse, o marketing. Ah, não, Dani, mas eu gosto de fazer minhas publicações. Tudo bem? Então, se isso para ti te traz prazer e se você é bom nisso, né? Porque não adianta eu gostar e eu ser péssima. Não adianta eu gostar de jogar futebol, eu não sei chutar uma bola, né? E há essa ilusão, né, Dani, sobre esse aspecto de que eu consigo dominar tudo. E esse é um grande erro.
né? Quando você acredita que o trabalho do outro, né, ele pode ser minimizado. Não, isso aí é fácil de fazer. Não, assim, hoje, cada área de conhecimento, se você for estudar, você leva a vida. Se você for estudar sobre marketing, sobre administração, sobre investimento, sobre qualquer coisa, você entra tudo é um poço sem fundo, né? Do quanto você pode se desenvolver, do quanto você pode... Então, é muito complexo. Se você começa a atirar, né, para tudo que é lado, você não vai conseguir ter na tua especialidade algo promissor, né? Então, estudar sobre marketing é algo muito complexo. Por quê? Porque muda. Estudar sobre a administração é complexo. Pode ser que não mude tanto, mas ainda assim... E a questão também hoje, assim, você consegue contratar profissionais por hora. Isso facilitou muito. Eu acho muito. que nesse ponto, a pandemia, ela deu uma adiantada em questão de uns 10 anos. Com certeza. Tanto na facilidade de você fazer reuniões, que isso não existia, não era fácil como é hoje, né? Quanto de terceirizar várias coisas, né? Você quer contratar alguém para fazer o seu processo de seleção, você contrata para aquilo. Você não precisa ter um supervisor de RH, um gestor de RH dentro da empresa, né? O que torna o processo mais caro. Né? Então, você pode terceirizar várias funções e tem empresas fazendo todos os tipos de terceirizações. E isso ajuda bastante os empresários. E me diz uma coisa, o que nessa tua jornada que tu gostarias de falar, ninguém nunca te perguntou? Boa pergunta. Refaz a pergunta. O que na tua jornada, hoje, até hoje, ninguém te perguntou? Uma coisa que tu gostarias de ter respondido? Alguma informação? Olha, eu vou pensar nessa pergunta e até o final do podcast eu te respondo. Tá ótimo, pode, maravilha. E me diz uma coisa, tu falas muito da psicologia, mas tu tinhas outro trabalho antes. Uhum. Tu encontrou o teu propósito de vida? Eu acho que o propósito, ele continuou. Na arte marcial, meu principal propósito era desenvolvimento pessoal, era desenvolvimento, e a psicologia continuou com isso. Então, eu só dei continuidade nisso de uma forma distinta. O método, a formatação é que foi... O objeto é que foi mudado. O desenvolvimento humano ainda permanece. Então, o que mudava era a forma, né? Na arte marcial, apesar de não parecer, a gente trabalha muito com desenvolvimento pessoal, né? Você ensina a pessoa a se defender, a ter mais autoestima, a saber atacar, a saber se posicionar, a saber a cair, a se levantar. Então, isso tudo é muito importante se a gente for ver isso de forma subjetiva. E, com certeza, isso, de alguma forma, ainda continua, né? As pessoas só sentem essa forma de ataque de uma forma verbal, né? Não de uma forma física. Essa questão de levantar e cair ainda é algo que a gente tem que ensinar a pessoa a ser mais leve consigo mesmo, mais doce consigo. Às vezes a pessoa é doce com todo mundo, menos consigo. E isso é algo muito importante, assim. A gente tem uma cultura muito dura, né? Que se cobra muito, né? Que quer resultado acima de tudo. E a gente tem uma dificuldade muito grande em perceber o ser humano pelo valor que ele tem por existir, né? Então, a gente tem nesse espaço hoje, nesse nosso tempo, essa necessidade constante de produção. E quando a gente não produzir... Falta o dolce far niente. E quando a gente não produzir mais, né? Como a gente vai se sentir? Então, precisa haver essa educação, né? Essa consciência de que, além da produção, eu sou um ser humano, eu tenho meu valor enquanto pessoa, enquanto sociedade, acima daquilo que eu produzo. Né? Definitivamente. As pessoas têm dentro de si aquela conversa mental, né? Com e certeza. a nossa conversa mental conosco mesmo, ela é muito mais rigorosa do que a gente é com os outros, né? Com certeza. Então, eu brinco, eu tenho algumas amigas, né, que conversa e tal, eu disse, cara, controla
aquele pensamento que te diz, não vou conseguir, não dá pra fazer, não posso, eu não sou tão bonita, eu não sou tão magra, eu não sou tão loira, eu não sou, sei lá, né? E é a tua conversa mental. Às vezes a gente cria discussões com outras pessoas na nossa própria cabeça. A gente acaba criando conversas que nunca vão existir. Críticas que ninguém nunca fez, né? É importante a gente observar que isso é interessante muitas vezes, né? Quando eu tenho uma discussão, por exemplo, e eu reconstruo aquela situação, né? Pensando em como eu responderia de forma diferente, como eu responderia de forma mais adaptativa, mais menos grosseiro, né? Mais empático, é muito importante. Uma autocrítica. Não só uma autocrítica, mas também você está gerando no seu cérebro um arquivo ali para dizer assim, olha, na próxima vez que acontecer isso, eu vou agir dessa forma. E isso direciona para que a sua mente, na próxima vez, realmente faça essa questão. Mas às vezes há também, assim, essa simples... a gente tem que encarar essa simples necessidade de ser menos. Ser menos. Ser menos, assim, ó, eu não preciso ser tão loiro, tão alto, tão forte, tão rico, né, quanto o outro. Beleza, eu posso existir aqui. Ser feliz não sendo tudo que o outro é, porque nem o que eu quero. Essa questão, essa comparação com o outro, essa grama do vizinho que no Instagram é mais verde, que na realidade é filtro. E tu sabes que eu observo muito das gerações anteriores, nós estamos na faixa dos 40, Sim. né? O famoso 40 a mais. Mas para as gerações anteriores, da faixa de 60, 80, eu vejo muito a autoexigência de continuar sendo absurdamente produtivo. Tudo bem, é uma geração que veio da guerra, do pós-guerra, né? Necessitando de tudo, de se criar tudo, de se fazer tudo. E também com o agravante de que a geração nova não está fazendo nada, né? As gerações novas, elas só querem ser TikTokers, né? Querem ser YouTubers. Então, a gente está aqui fazendo com um propósito, educar, discutir. Mas as gerações antigas, mais velhas do que nós, ou que tenham vindo antes, elas têm uma autoexigência de não estar parado nunca. Então, uma mulher de 70, 80, 90 eu nem digo, né? Mas 60, 70, 80, elas têm aquilo de, não, eu sentei, então eu já vou cozinhar alguma coisa. Não, já vou lavar a louça. Não, já vou botar uma roupa. Não, já vou escrever um livro. Não, eu já vou assistir mais um curso. Sabe? É uma coisa de... Eu não consigo dizer assim, eu não vou fazer nada. Vou olhar para uma planta, né? E isso falta, porque o cérebro também precisa descansar além do dormir, né? Eu acho que é importante a gente entender que, pegando esses dois pontos que você colocou ali, entender que essa geração, sim, ela foi direcionada para o trabalho, por um trabalho muitas vezes que não era satisfatório. Então, essa formatação de simplesmente ter que trabalhar, é o que se construiu. Não é uma geração, por exemplo, que pensava em propósito, não era uma geração que pensava muitas vezes em satisfação. A satisfação, felicidade era ter o carro, ter a casa, uma casa na praia, criar os filhos, que os filhos estudem e tal, e chegar à aposentadoria. Essa era o plano de vida. Então, a gente já cresce numa geração, né, com muita influência da mídia, e aqui quando a gente fala mídia é algo muito complexo, não é só mídia nacional, é todo um aspecto internacional de como isso é formado. E isso leva, né, a essa questão de que essa geração ela não se permite parar. O homem dessa geração, por exemplo, não permite ir ao médico, não se permite, às vezes, fazer um exame. Né, se cuidar, né? O autocuidado não existe. Então, acima de tudo, essa produção, só que essa produção ainda é, de alguma forma, menos prejudicial do que a da nossa geração.
a nossa geração e essas próximas gerações, elas vêm com essa necessidade de que você só tem o valor se você produzir. Então, independente do que, você pode estar produzindo para o TikTok, mas você tem que estar produzindo. Então, e produzir é todo momento. Produzir e performar é algo que acontece no trabalho, acontece na academia, acontece na cama, acontece... De que geração tu estás falando? É da que tá vindo? Desse tempo nosso. Ou da nossa? Não, esse tempo, né, esse corte de tempo atual é essa questão. Eu não estou colocando aqui de geração específica. Entendi. Mas, assim, esse recorte da nossa realidade, ele faz com que as pessoas precisem, né, necessitem estar produzindo de forma constante a todo momento. E essa produção não é exclusiva do trabalho. Então, como você falou, em partes isso é algo nosso, desse momento. A gente precisa estar constantemente fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa. É um desdobramento, ainda que essas pessoas mais velhas têm, só que elas não têm a questão do autocuidado. E eu não sei também se o jovem tem parte dessa questão desse autocuidado ou se simplesmente ele joga também. Então, eu entendo que essas gerações diferenciam parte disso, mas o modelo hoje operacional, no meu ponto de vista, é produção. Essa produção deixou de ser uma produção simplesmente da empresa e ela se tornou para cada um de nós, trazendo isso para o nosso dia a dia, onde a gente tem que performar não só no trabalho. Então, a pessoa não treina, ela vai para lá para tentar ser o melhor. O jovem tem essa questão hoje, por exemplo, ele não tem mais atividade sexual, ele não faz só sexo, não, ele tem que performar na cama. E daí, para performar, ele tem que ir para a questão de uma medicação específica. Volta para a autoexigência. De uma forma... Doentia. Doentia, bizarra, né? Bizarra.